A propriedade de Sandringham dorme sob um céu limpo de inverno em Norfolk, com a temperatura a descer para 3 graus negativos às 2 da manhã. A casa principal, uma extensa mansão vitoriana de tijolos vermelhos que serviu de refúgio privado à família real durante mais de 160 anos, permanece silenciosa na escuridão, exceto pelas luzes de segurança que iluminam os jardins e pelo brilho tênue dos aposentos da equipa noturna na ala leste. O rei Carlos está na residência há 10 dias após o período do Natal, preferindo o isolamento de Sandringham para o trabalho de inverno, revendo documentos, realizando pequenas reuniões privadas e desfrutando do campo que sempre lhe pareceu mais um lar do que qualquer palácio. A rainha Camila está com ele, assim como alguns funcionários essenciais, 2 oficiais de proteção. O secretário particular do rei, Sir Clive Alderton, a trabalhar até tarde no seu escritório, 3 criados domésticos e os aposentos residenciais, e o administrador da propriedade, cuja casa fica a 200 metros da casa principal. Às 2h47 da manhã, um agente de segurança em patrulha exterior apercebe-se de algo de errado. Um ligeiro brilho alaranjado visível através das janelas do rés do chão, no lado nascente da casa, perto da biblioteca. A sua avaliação inicial é de confusão, não de alarme. Talvez alguém tenha deixado as luzes acesas, talvez Sir Clive ainda esteja a trabalhar. Mas o brilho intensifica-se enquanto observa e, em segundos, reconhece o que está ao ver. Fogo a alastrar com uma velocidade assustadora por divisões que albergam artefactos históricos de valor inestimável. Correspondência real. Mais importante, pessoas a dormir nos aposentos diretamente acima. A sua comunicação via rádio com o posto de comando de segurança é calma, mais urgente, utilizando os códigos de emergência que ativam protocolos de resposta abrangentes. Em 90 segundos, os alarmes soam pelos corredores de Sandringham. Os sistemas automáticos de supressão de incêndios são acionados e os agentes de segurança correm em direção aos aposentos privados do rei no primeiro andar, enquanto contactam o Corpo de Bombeiros de Norfolk. Charles acorda com os alarmes e o cheiro acre a fumo que se infiltra por baixo da porta do seu quarto. O seu treino, décadas de simulações de emergência pelas quais os membros da realeza passam precisamente para cenários como este, supera a confusão inicial. Acorda Camila rapidamente e dirigem-se para a porta, mas o oficial de segurança já lá está, entrando sem cerimônias e dizendo que devem evacuar imediatamente. O incêndio está na ala leste, mas alastra rapidamente e tem de sair agora. Charles pergunta pelos empregados, por Sir Clive, que está a trabalhar até tarde, pelos familiares cujos aposentos ficam na ala afetada. A resposta do oficial é profissionalmente evasiva. Todos estão a ser evacuados. Mas, senhor, precisam de se mexer agora. O rei pega num roupão, ajuda Camila a vestir o seu e são escoltados por corredores cheios de fumo em direção à escadaria principal. O corpo do agente de segurança protege-os do calor que se torna opressivo, mesmo enquanto se distanciam da origem do incêndio. A evacuação é eficiente, mas aterradora. Os funcionários saem de vários setores em trajes de dormir, alguns tossindo por causa da inalação de fumo, dirigindo-se todos para a entrada principal, onde o ar gélido de janeiro proporciona um alívio chocante do calor e da atmosfera acre do interior. Carlos e Camila são conduzidos para um Range Rover estacionado à entrada da garagem, com o motor ligado, pronto para uma saída de emergência caso o fogo ameace consumir toda a estrutura. Mas Carlos recusa-se a abandonar o local. Permanece do lado de fora do veículo, observando com crescente horror as chamas que se tornam visíveis através das janelas da ala leste, luzes alaranjadas e vermelhas tingindo a escuridão, enquanto as sirenes do Corpo de Bombeiros de Norfolk se aproximam a quilômetros de distância, o seu som desesperado ecoando pela planície. Os primeiros carros de bombeiros chegam às 3h14 da manhã, 27 minutos após a descoberta inicial. Uma rapidez notável, tendo em conta o isolamento rural de Sandringham, mas uma eternidade quando o fogo consome um edifício histórico com pessoas potencialmente ainda lá dentro. As equipas mobilizam-se de imediato, estabelecendo o abastecimento de água a partir dos sistemas de emergência da propriedade e iniciando o combate às chamas que já tinham rompido a cobertura da ala nascente. Carlos permanece de robe, sob um frio de 3 graus negativos, recusando cobertores ou abrigo, observando os bombeiros a lutar para salvar um edifício que a sua família possui desde 1862, onde a sua trisavó, a rainha Alexandra, adorava passar os natais e onde a sua mãe vinha todos os meses de janeiro até ao ano da sua morte. Mas o edifício importa menos do que as pessoas, e ele continua a fazer a mesma pergunta a qualquer pessoa que esteja disposta a responder. Todos saíram?
Todos os funcionários foram localizados? As respostas chegam lentamente e de forma incompleta. Os agentes de segurança informam que o rei e a rainha estão em segurança, obviamente. 2 funcionários domésticos evacuados dos aposentos do resto do chão estão a salvo, recebendo tratamento para inalação ligeira de fumo. O administrador da propriedade compareceu no local da sua casa e está a coordenar com os bombeiros, mas ainda há pessoas desaparecidas. Sir Clive Alderton foi visto pela última vez a trabalhar no escritório do resto do chão, perto do local onde o incêndio começou. Uma funcionária de limpeza, Margaret Thornton, cujo alojamento ficava diretamente por cima da biblioteca. Um assistente júnior, James Whitmore, 28 anos, também reside na ala leste. 3 pessoas cujos paradeiros são incertos, cuja segurança é desconhecida, enquanto as chamas consomem a estrutura onde deveriam estar. Às 4 da manhã, o incêndio estava parcialmente controlado, mas ainda ardia intensamente em algumas partes da ala leste. Os bombeiros impediram que as chamas se propagassem às residências principais, mas a própria ala leste, a Biblioteca Histórica, o escritório privado e vários aposentos residenciais estavam a ser sistematicamente destruídos. A temperatura desceu ainda mais e os funcionários aglomeraram-se em veículos de emergência, enquanto Charles se recusava a abandonar o seu posto à entrada da propriedade. Camilla, ao lado dele, enrolada num cobertor que alguém lhe impôs. Ambos assistem a sua casa arder em chamas, enquanto 3 pessoas permanecem desaparecidas. A polícia de Norfolk estabeleceu um perímetro de segurança, impedindo qualquer acesso não autorizado, mas também mantendo todos, incluindo o rei, a uma distância segura de um edifício que poderá ruir parcialmente à medida que o fogo enfraquece a sua estrutura. Às 4h32, uma equipe de bombeiros que vasculhava o resto do chão da ala leste encontra Sir Clive Alderton. Está inconsciente num corredor perto do seu escritório, sufocado pelo fumo enquanto tentava chegar a um local seguro. O seu corpo apresenta sinais de grave inalação de fumo e queimaduras por tentar atravessar os corredores em chamas. Os paramédicos começam a socorrê-lo imediatamente, estabelecendo as vias respiratórias e administrando oxigênio, enquanto preparam o transporte de emergência para o Hospital Queen Elizabeth. Em King's Lynn, Charles é informado de que Sir Clive foi encontrado vivo, mas gravemente ferido. E o alívio é imenso, embora incompleto. 2 pessoas continuam desaparecidas. Algures dentro do edifício em chamas já perderam a vida no incêndio que consumiu Sandringham durante quase 2 horas. O sol começa a nascer às 7h18 num cenário de devastação. O fogo está finalmente controlado. Já não se propaga, mas ainda arde em focos isolados que as equipes estão sistematicamente a extinguir. A ala nascente é um telhado arruinado, desabado, janelas rebentadas, séculos de história reduzidos a restos carbonizados. E a luz fria da manhã. Os investigadores de incêndios iniciam o trabalho sombrio de procurar nos escombros Margaret Thornton e James Whitmore, cujo silêncio se tornou a sua própria resposta terrível. A descoberta. O amanhecer revela a devastação que a escuridão tinha parcialmente ocultado. A ala leste de Sandringham House, que durante 163 anos albergou a realeza e coleções de valor inestimável, está praticamente destruída. As paredes de pedra enegrecidas ainda estão de pé, mas o interior foi devastado. O desabamento do telhado expôs os escombros ao céu invernal de Norfolk. As equipas de bombeiros continuam a extinguir os focos de incêndio, à medida que os investigadores do Serviço de Bombeiros e Resgate de Norfolk iniciam a avaliação preliminar da origem e da causa do incêndio. Carlos e Camila foram transferidos para Wood Farm, uma casa de campo na propriedade que serviu de última residência privada do príncipe Felipe, onde podem descansar e receber notícias sem presenciar o trabalho árduo e contínuo de busca nos escombros. Mas Charles recusa-se a descansar, sentado no antigo escritório de Philip com o telemóvel a receber atualizações constantes, aguardando notícias que, cada vez mais, tenha certeza que serão devastadoras. A primeira confirmação chega às 8h43. Os investigadores de incêndios que vasculham os aposentos residenciais que ruíram por cima da biblioteca encontraram restos mortais. Um corpo localizado no que era um quarto, provavelmente por inalação de fumo antes do colapso do telhado. A identificação formal levará tempo, mas a localização corresponde aos aposentos atribuídos a Margaret Thornton. Tinha 62 anos, trabalhava em Sandringham há 18 anos e era conhecida em toda a propriedade pela sua dedicação e carinho. Charles recebe a notícia sentado na cadeira do pai em Wood Farm. Durante vários minutos, fica sem palavras, tentando assimilar que alguém morreu em sua casa, debaixo de seu teto, enquanto ele sobreviveu. Camila senta-se ao lado dele em silêncio.
pois não há palavras adequadas para descrever isto. Para a realidade de que a sua presença em Sandringham, a necessidade de funcionários e apoio, resultou diretamente na presença de alguém naquele edifício quando este ardeu. A segunda confirmação chegou 90 minutos depois. O corpo de James Whitmore foi encontrado num corredor do resto do chão, com indícios de que tentava chegar à porta exterior quando foi sufocado pelo fumo e pelas chamas. Tinha 28 anos, trabalhava para a família real há apenas 14 meses. Era considerado um talento promissor no gabinete do secretário particular e tinha um futuro risonho pela frente. Os pais de Charles estão a ser notificados pela polícia de Norfolk, enquanto Charles fica a saber que outra pessoa morreu enquanto trabalhava em sua casa, dando apoio ao seu retiro privado em Sandringham, quando o incêndio deflagrou de madrugada. Sir Clive Alderton continua em estado crítico no Hospital Queen Elizabeth, depois de ter sido transferido das urgências para a unidade de cuidados intensivos para queimados. Os seus ferimentos são graves, com queimaduras de 2º e 3º graus em 30% do corpo, além de uma inalação severa de fumo que lhe danificou os pulmões. O seu estado é considerado grave, mas estável. Charles quis visitá-lo imediatamente, mas foi avisado de que Alderton estava sedado e entubado, que a equipa médica precisava de tempo para avaliar o seu estado antes de permitir visitas e que a presença do rei no hospital criaria complicações de segurança e com os meios de comunicação social, que prejudicariam os cuidados a outros doentes. Assim, Charles esperou em Wood Farm enquanto o seu conselheiro mais fiável lutava pela vida numa UCI a 32 quilômetros de distância. À meio da manhã, a notícia espalhou-se, apesar das tentativas do palácio para controlar o fluxo de informação. Uma tragédia desta magnitude envolvendo a residência do monarca não pode ser escondida, e as comunicações dos serviços de emergência de Norfolk vazaram para os meios de comunicação social. Começam a surgir manchetes: incêndio na propriedade de Sandringham, rei evacuado num incêndio de manhã cedo, vítimas relatadas na residência real. O gabinete de comunicação do palácio, já com pessoal reduzido devido à presença de membros da alta cúpula em Sandringham, luta para gerir a narrativa. Às 11h30, divulgaram um breve comunicado confirmando que um incêndio deflagrou durante a noite na residência de Sandringham, que Sua Majestade e todos os membros da família real foram evacuados em segurança, mas que, tragicamente, 2 funcionários faleceram e outro ficou gravemente ferido. O comunicado pede privacidade para as famílias dos afetados e anuncia o cancelamento de todos os compromissos reais por tempo indeterminado, enquanto a família lamenta esta perda devastadora. A divulgação do comunicado gerou impacto nos mídias globais. As equipas de filmagem chegam a Norfolk, posicionando-se em frente aos portões de Sandringham para captar imagens da casa danificada, visível ao longe. Os correspondentes da realeza fornecem contexto sobre o significado histórico de Sandringham e a sua importância emocional para a família real. Começam imediatamente as especulações sobre a causa do incêndio. Uma falha elétrica num edifício antigo, uma falha no sistema de aquecimento em condições de inverno, ou possibilidades mais sinistras que os investigadores terão de descartar. Mas por detrás da especulação, há genuíno choque e compaixão. A família real, independentemente da opinião que se tenha sobre a instituição em si, é constituída por seres humanos que acabaram de viver um trauma e uma perda. 2 pessoas morreram ao serviço desta família e uma terceira luta pela vida. O príncipe William chega a Wood Farm à meio da tarde, tendo sido avisado por volta das 6h da manhã, depois de a crise imediata ter sido controlada. Encontra o seu pai envelhecido da noite anterior, sentado na casa que ainda cheirava ao seu falecido avô, a processar não só os danos materiais, mas também as mortes de pessoas pelas quais se sentia pessoalmente responsável. William abraça o pai sem dizer uma palavra. Porque o que poderia ser dito? Que não é culpa do Charles? Que ninguém o poderia ter evitado? As palavras são verdadeiras, mas inúteis perante a realidade de que Margaret Thornton e James Whitmore morreram, num edifício onde estavam presentes unicamente porque o rei precisava de apoio da equipa. William passa a tarde com Carlos e Camilla, fazendo telefonemas para coordenar a resposta da família e proteger o pai da pressão imediata para tomar decisões ou fazer declarações públicas. A princesa Ana chega à noite, conduzindo o seu próprio carro desde Gatcombe Park, entrando em Wood Farm, com a sua característica franqueza e perguntando imediatamente o que é necessário fazer. A resposta de Ana à tragédia é a ação. Identificar problemas, implementar soluções, avançar sem se deixar levar por emoções que não vão ao encontro das necessidades práticas. Já entrou em contato com a família de Margaret Thornton e com os pais de James Whitmore, apresentando condolências pessoais e garantindo-lhes que a família real os apoiará de todas as formas possíveis. Ela coordenou com a polícia de Norfolk
o cronograma da investigação e com o corpo de bombeiros sobre quando o local estará seguro para uma análise mais completa. E está preparada para proteger Charles das suas obrigações até que ele esteja apto a retomá-las. Porque, independentemente dos títulos e dos protocolos, ele é o seu irmão mais velho e está devastado. Ao cair da noite, toda a família já foi informada. O príncipe Eduardo, Sophie e outros membros da realeza que trabalham já divulgaram as suas agendas. O príncipe Harry foi notificado na Califórnia e ofereceu-se para viajar imediatamente. Se necessário, William recusou a oferta gentilmente, referindo que a presença dos mídia complicaria uma situação já difícil e que a sua presença física não é necessária para que a família saiba que os estava a apoiar à distância. O foco está nas necessidades imediatas. Apoiar as famílias dos colaboradores falecidos, garantir que Sir Clive recebe os melhores cuidados possíveis, determinar a causa do incêndio e... Por fim, decidir o que acontecerá a Sandringham. Charles está sentado na casa onde o pai passou seus últimos anos, a olhar para os jardins por onde a sua família caminha há 6 gerações e assimila a realidade de que Sandringham, que sempre representou a vida familiar privada, longe do escrutínio público, é agora o local de uma tragédia que mudará para sempre a forma como vive este lugar. 2 pessoas morreram. O seu secretário particular luta pela vida. A dada altura da investigação que está apenas a começar, surgirão respostas sobre como um edifício que deveria ser mantido com os mais elevados padrões de qualidade pode ser destruído por um incêndio tão catastrófico ao ponto de 2 pessoas não conseguirem escapar. O rei que desejava privacidade e paz encontrou, em vez disso, uma perda e uma culpa que nenhum recurso real poderá atenuar. Sarah, filha de Margaret Thornton, recebe a notificação às 9h15 da manhã dos policiais de Norfolk que aparecem à sua porta em Norwich. 34 anos. É professora e tem 2 filhos pequenos que adoravam as histórias da avó sobre o trabalho na mansão onde o rei vivia. Os policiais contam-lhe, com delicadeza, que houve um incêndio em Sandringham, que a sua mãe foi atingida pelas chamas e que morreu por inalação de fumo. O mundo de Sarah desmorona-se. A sua mãe, que lhe ligou ontem à noite para falar sobre os netos, e mencionou que Sandringham era encantadora na tranquilidade do inverno. Se foi morta num incêndio enquanto trabalhava para pessoas cuja riqueza e segurança não a conseguiram proteger do fumo e das chamas no edifício que deveria ser o local de trabalho mais seguro da Grã-Bretanha. A dor é imediata e avassaladora, mas, por baixo dela, começa a formar-se algo mais. Questionamentos sobre como é que isso pôde acontecer. Margaret Thornton era preocupada com a segurança. Ela já tinha mencionado preocupações anteriores sobre a cablagem antiga na ala leste, sobre os sistemas de aquecimento que estavam a ser remendados em vez de substituídos e sobre o estado geral de conservação em partes da casa que não eram utilizadas regularmente pela família. Essas preocupações foram tidas em conta? A manutenção foi adiada porque nenhum membro da realeza ocupava aquela ala regularmente? A sua mãe morreu porque os cortes de custos ou a negligência transformaram um edifício histórico numa armadilha mortal? Sarah ainda não expressa estas questões. Ela está consumida pela dor profunda, mas elas estão lá, à espera de serem feitas quando o choque diminui o suficiente para permitir a raiva. Os pais de James Whitmore, Richard e Susan, recebem a notícia da morte do filho à meio da manhã, na sua casa em Hampshire. São pais orgulhosos que viram o filho mais novo concretizar o sonho de servir na Casa Real, que ouviram seus telefonemas animados sobre o trabalho em Sandringham, sobre a honra de apoiar o escritório privado do rei, sobre os documentos históricos que estava a ajudar a catalogar. Agora, os policiais dizem-lhes que James morreu num corredor a tentar escapar a um incêndio, que o seu corpo foi encontrado, mas a identificação formal ainda está pendente e que serão contactados sobre os preparativos assim que o médico legista libertar o corpo. Susan desaba, literalmente, as pernas fraquejam enquanto a informação a atinge. Richard empara, ambos caem juntos no chão, e os policiais ficam impotentes, pois não há nada que possam fazer para aliviar aquela dor tão profunda. À tarde, os representantes do Palácio de Buckingham contactam ambas as famílias, oferecendo apoio, assistência financeira para as despesas do funeral, serviços de aconselhamento e assegurando que a família real está devastada com a perda. O apoio é bem intencionado, mas parece insuficiente face à magnitude da perda. O dinheiro não ressuscita Margaret Thornton. Os serviços de apoio não devolvem James Whitmore aos seus pais. E as garantias de devastação real, embora provavelmente genuínas, não alteram o facto de 2 pessoas comuns terem morrido ao serviço de um privilégio extraordinário e as suas famílias terem ficado com lacunas permanentes que nenhuma quantidade de compaixão real pode preencher.
A mulher de Sir Clive Alderton, Elizabeth, mantém uma vigília na unidade de cuidados intensivos do Hospital Queen Elizabeth, onde o marido está sedado e entubado, com o corpo a lutar para sobreviver a queimaduras e danos causados pelo fumo, que os médicos descrevem como críticos. Está casada com Clive há 38 anos. Apoiou o seu serviço real durante décadas de longas horas e viagens intermináveis, e agora senta-se ao lado de uma cama a observar as máquinas a respirar por ele, enquanto os seus pulmões danificados lutam para recuperar. O secretário particular do rei não é apenas um funcionário, é o confidente mais próximo de Carlos, a pessoa que gere a complexidade diária da vida da realeza com discrição e dedicação. Elizabeth sabe que o marido ficará devastado ao acordar e descobrir que membros da equipa morreram enquanto ele sobreviveu, que a sua fuga daquele edifício em chamas teve um custo medido em vidas humanas. Ao anoitecer, a princesa Ana assumiu a responsabilidade direta pela ligação com as famílias, visitando pessoalmente as famílias Thornton e Whitmore para expressar condolências e assegurar-lhes o apoio contínuo. A abordagem de Anne ao luto é prática e não emocional. Fornece as suas informações de contato direto. Assegura que as famílias compreendem qual a assistência disponível e compromete-se com a transparência sobre os resultados da investigação assim que estes estiverem disponíveis. As famílias apreciam a sua presença direta, embora nada possa tornar isso minimamente aceitável. Anne não esconde o que está a acontecer. Diz-lhes claramente que 2 pessoas morreram ao serviço da sua família, que esta perda é inaceitável e será investigada a fundo, e que a família real honrará a memória de Margaret e James, não apenas com palavras, mas com genuíno carinho por aqueles que deixaram. Em Wood Farm, Charles começa a redigir cartas pessoais para ambas as famílias, uma tarefa que nenhum protocolo exige, mas que insiste em completar pessoalmente, em vez de a delegar na equipa. As cartas são difíceis de escrever porque o que poderia ele dizer que importasse perante a realidade da perda? Que ele sente muito? Que Margaret e James serão recordados? As palavras soam vazias mesmo enquanto as escreve, mas ele persiste porque não fazer nada parece pior do que palavras insuficientes. Descreve a dedicação e o carinho de Margaret, como ela fez de Sandringham um lar, e não apenas uma residência real. Recorda o entusiasmo de James e o seu futuro brilhante. Tragicamente interrompida. Promete que a investigação será minuciosa, que serão dadas respostas e que o serviço prestado pelos seus entes queridos será honrado como deve ser. As cartas não aliviarão a dor, mas talvez tragam algum consolo, sabendo que Margarida e James eram importantes para o rei a quem serviam, que não eram apenas funcionários, mas pessoas cuja perda o afeta profundamente. William ajuda o pai com as cartas, sugerindo frases quando Charles tem dificuldade em encontrar as palavras certas, lembrando-o gentilmente que a perfeição não é possível quando se escreve sobre uma tragédia. Trabalham juntos no escritório da casa de campo, pai e filho, processando a perda através da única ação significativa disponível: reconhecê-la, honrá-la, recusando-se a deixar que o protocolo e a distância tornem as mortes impessoais. Catherine chega à noite com comida da cozinha intacta da casa principal, insistindo que Charles precisa de comer alguma coisa, mesmo que não tenha apetite, oferecendo um apoio silencioso através de cuidados práticos. A família que normalmente vive sob intenso escrutínio público é neste momento, simplesmente uma família a lidar com o trauma e a perda, como qualquer família, através da presença, do cuidado prático. 2 pequenos gestos que dizem: não está sozinho nisto. Ao cair da noite, os planos para as homenagens começam a ganhar forma. Será necessário realizar uma cerimônia para Margaret Thornton e James Whitmore, algo que honre os seus serviços e proporcione conforto às suas famílias. A questão é onde e quando. A capela de Sandringham está intacta, mas parece inadequada, dado que a propriedade é agora palco de uma tragédia. A abadia de Westminster ou a Catedral de São Paulo parecem demasiado grandiosas para os funcionários que levavam vidas tranquilas de serviço. Por fim, Anne sugere a Igreja de Santa Maria Madalena, a igreja paroquial de Sandringham, onde a família real tradicionalmente frequenta os serviços religiosos durante as suas estadias em Norfolk. É uma cerimônia apropriada, íntima e que permite às famílias viver o luto em relativa privacidade, ao mesmo tempo que reconhece a ligação à realeza que definiu os últimos anos de Margaret e James. A data está marcada para 25 de janeiro, 11 dias após o incêndio, tempo suficiente para que o choque inicial abrande e para que as investigações do médico legista libertem os corpos. A cerimônia será privada, restrita a familiares, amigos próximos e membros da Casa Real. Charles estará presente, assim como outros membros da família real, mas não haverá acesso à imprensa, nem câmaras, nem transformação do luto pessoal em espetáculo público.
Este é o luto privado da família por duas pessoas que morreram ao seu serviço. E este luto não exige público nem registros. A investigação? Os investigadores do Serviço de Bombeiros e Resgate de Norfolk passaram 4 dias a examinar as ruínas da ala leste de Sandringham, antes de chegarem a conclusões preliminares sobre a origem e a causa do incêndio. A investigação é liderada pelo comandante da estação, Robert Hayes, um veterano com 30 anos de experiência que já examinou centenas de locais de incêndio, mas nunca um com tamanha importância histórica ou desfechos tão trágicos. A sua equipa trabalha metodicamente entre os escombros, fotografando tudo, recolhendo amostras para análise laboratorial, reconstruindo a progressão do fogo desde o ponto de origem até o interior do edifício, procurando provas cruciais que revelem como um ambiente doméstico controlado se transformou numa conflagração letal. O ponto de origem é identificado com razoável certeza no segundo dia. Uma sala no piso térreo, junto à biblioteca, que albergava os sistemas de distribuição elétrica da ala nascente. A cablagem histórica, datada da década de 1960, que foi mantida e remendada ao longo de décadas, mas nunca completamente substituída, apresenta evidências de falha catastrófica, ruptura do isolamento levando a curto-circuito, arco elétrico que incendiou materiais combustíveis circundantes e fogo a alastrar rapidamente pelas paredes e pavimentos antes de os sistemas de detecção registrarem o problema. A idade do edifício contribuiu para o seu colapso. A construção da era vitoriana utilizou materiais que, embora sólidos, criam caminhos para a propagação do fogo que os métodos de construção modernos previnem especificamente. Os pavimentos de madeira, as paredes revestidas com painéis e a acumulação de pó e detritos nas fendas das paredes criaram as condições ideais para a rápida propagação do fogo. As descobertas mais alarmantes surgem à medida que os investigadores examinam os registros de manutenção e entrevistam os funcionários da propriedade. Os sistemas elétricos de Sandringham estão sob avaliação contínua há anos, com vários relatórios de eletricistas qualificados a apontarem a urgência da completa substituição da cablagem da ala leste. Mas os trabalhos estavam a ser repetidamente adiados, em parte devido ao custo. A substituição completa da cablagem elétrica de um edifício histórico é extremamente dispendiosa, em parte porque a ala leste tinha uma utilização limitada e, por isso, parecia ter uma prioridade mais baixa do que as secções mais frequentemente ocupadas. A avaliação elétrica mais recente, concluída apenas 7 meses antes do incêndio, recomendava explicitamente a substituição imediata da cablagem e observava que a utilização contínua dos sistemas existentes representava um risco de incêndio que aumentaria a cada inverno, à medida que a procura de aquecimento sobrecarregasse a infraestrutura envelhecida. Esta recomendação tinha sido analisada pela Administração do Patrimônio e sinalizada para inclusão no próximo ciclo orçamental, o que significa que as obras poderiam arrancar na primavera de 2025, vários meses após a tragédia. A decisão de adiar não foi negligente no sentido jurídico. Seguiu os processos padrão de planeamento de capital para grandes propriedades, onde as necessidades de manutenção competem constantemente por recursos limitados. Mas, em retrospectiva, sabendo que Margaret Thornton e James Whitmore morreram porque uma falha elétrica num sistema identificado como de alto risco provocou um incêndio catastrófico, o adiamento parece inconcebível. O relatório preliminar do comandante da estação, Hayes, entregue a Charles em privado antes de ser divulgado às autoridades de investigação, deixa isso claro. O incêndio era evitável, causado por problemas conhecidos nas infraestruturas que não tinham sido devidamente resolvidos. Charles recebe este relatório no escritório da Fazenda Wood no dia 22 de janeiro, 3 dias antes da cerimônia em memória das vítimas. A leitura é fisicamente difícil. As suas mãos tremem enquanto processam a informação de que 2 pessoas morreram porque obras que a administração da sua propriedade considerou demasiado caras ou que causariam transtornos imediatos poderiam ter evitado a falha elétrica que as matou. O relatório não atribui responsabilidade legal. Esta determinação virá de investigações subsequentes da Polícia de Norfolk e da Agência Executiva de Saúde e Segurança, mas a culpa moral é inescapável. A sua casa, a sua equipa, as suas decisões de gestão da propriedade, mesmo que indiretamente tomadas através de consultores e profissionais, priorizam as preocupações orçamentais em detrimento da segurança elétrica. William encontra o pai depois de Charles ler o relatório, sentado imóvel com o documento no colo. A olhar para o vazio, quando William pergunta o que a investigação apurou, Charles responde calmamente que o incêndio era evitável, que os sistemas elétricos identificados como de alto risco se mantinham em funcionamento porque a substituição completa era dispendiosa e não parecia urgente.
William leu o relatório, sentindo a mesma culpa e reconhecendo que esta tragédia resultou de decisões institucionais que pareceram razoáveis na altura, mas que agora se revelam catastroficamente inadequadas. O príncipe de Gales reflete sobre as suas próprias propriedades, o Palácio de Kensington e Anmer Hall, e questiona-se sobre quais os problemas de manutenção existentes nesses edifícios históricos que estão a ser geridos em vez de resolvidos. Que tipo de manutenção adiada poderá tornar-se a próxima tragédia? A resposta da princesa Ana às conclusões da investigação é tipicamente direta. Ela diz a Charles sem rodeios que ele não pode assumir a responsabilidade pessoal por todas as decisões de gestão da propriedade tomadas por funcionários qualificados, que o adiamento dos trabalhos elétricos seguiu os procedimentos padrão e não foi negligente do ponto de vista legal ou mesmo prático. Mas ela também reconhece que o resultado é insuportável, independentemente do processo. 2 pessoas morreram devido à manutenção inadequada das infraestruturas, e a reputação da família real de manter as suas propriedades com os mais elevados padrões revelou-se como mera aspiração, e não realidade. A instituição precisará de responder com mais do que compaixão, realizando revisões de segurança abrangentes em todas as propriedades reais, comprometendo-se a priorizar a manutenção da infraestrutura independentemente do custo, reconhecendo de forma transparente que os processos padrão de planeamento de capital se revelaram insuficientes. Os resultados da investigação vazaram para os meios de comunicação social em poucos dias, o que era inevitável dado o número de pessoas envolvidas na investigação oficial. As manchetes mudam da narrativa do trágico acidente para análises mais críticas. Os investigadores de incêndios identificaram a falta de manutenção como um fator nas mortes em Sandringham. Os sistemas elétricos foram sinalizados como de alto risco meses antes do incêndio fatal. Surgem questões sobre os padrões de segurança da propriedade real. A cobertura jornalística é respeitosa para com as vítimas e, em geral, demonstra simpatia pela família real, mas uma corrente subterrânea levanta dúvidas sobre se considerações de custo ou inércia burocrática contribuíram para mortes evitáveis. As famílias Thornton e Whitmore, ao tomarem conhecimento, através dos meios de comunicação social, de que os problemas elétricos eram conhecidos e ignorados, começam a questionar mais profundamente a responsabilidade e se os seus entes queridos morreram porque as preocupações de segurança não receberam a devida prioridade. A 24 de janeiro, Charles decide que as conclusões da investigação preliminar devem ser abordadas publicamente antes da cerimônia em memória das vítimas. O Palácio divulga um comunicado reconhecendo que problemas na infraestrutura elétrica contribuíram para o incêndio, que esses problemas já tinham sido identificados em relatórios de avaliação e que, numa retrospectiva devastadora, a correção imediata deveria ter sido priorizada, independentemente do custo ou da perturbação. O comunicado anuncia revisões de segurança abrangentes em todas as propriedades reais, a implementação imediata de quaisquer melhorias urgentes na infraestrutura, independentemente das implicações orçamentais, e o compromisso com a total transparência junto das autoridades investigadoras relativamente ao histórico de manutenção de Sandringham. Mais importante ainda, a declaração inclui palavras pessoais do rei expressando a sua devastação pelo facto de uma falha de infraestruturas evitável ter custado a vida a Margaret Thornton e James Whitmore, e o seu compromisso em garantir que estas mortes levem a mudanças significativas na forma como as propriedades reais são mantidas e protegidas. A declaração é notável pela sua franqueza. As comunicações da realeza evitam normalmente tudo o que se assemelhe a uma admissão de culpa, preferindo uma linguagem cuidadosamente neutra que reconhece as circunstâncias sem assumir responsabilidades. Mas Charles insiste na clareza, dizendo à equipa de comunicação que a obscuridade e o protocolo importam menos do que o reconhecimento. Honesto de que as pessoas morreram porque as prioridades de manutenção da sua propriedade eram inadequadas. A declaração não trará Margaret e James de volta. Não aliviará a dor da sua família, mas talvez ofereça algum consolo de que as suas mortes estão a ser levadas a sério e impulsionarão uma mudança institucional genuína, em vez de serem silenciosamente geridas e esquecidas. A cerimônia de homenagem, a 25 de janeiro, amanhece fria e clara sobre Sandringham, a paisagem rural de Norfolk congelada e bela, apesar da tragédia que transformou este retiro real privado num local de luto.
a Igreja de Santa Maria Madalena, a igreja paroquial de pedra, onde 6 gerações da realeza frequentaram durante as suas estadias em Norfolk. Enche-se silenciosamente de pessoas em luto. Familiares de Margaret Thornton e James Whitmore, amigas próximas, funcionários da Casa Real e membros da família real comparecem para homenagear 2 vidas interrompidas por uma tragédia evitável. A cerimônia é privada, não havendo presença dos mídia para além de um único fotógrafo oficial cujas imagens serão divulgadas para documentar o evento sem o transformar num espetáculo público. Carlos chega cedo, acompanhada por Camilla e William, todos vestidos com trajes formais de luto. Pediu especificamente para cumprimentar as famílias Thornton e Whitmore antes da cerimônia. Uma quebra de protocolo que normalmente manteria o monarca separado até ao início das cerimônias formais. Sarah Thornton e os seus filhos chegam primeiro, e Charles aproxima-se deles com visível emoção, expressando pessoalmente o que as suas cartas formais apenas podiam dar a entender. Que Margaret era valorizada, que a sua perda o afeta profundamente e que carrega a culpa da sua morte em sua casa. Sarah aceita as condolências com uma compostura que mal disfarça a raiva e a dor, agradecendo-lhe por ter vindo, mas mantendo uma distância que reflete os seus sentimentos complexos sobre o luto pela mãe na presença da família a quem serviu. Serviço esse que lhe custou a vida. Richard e Susan Whitmore chegam com semblantes devastados, parecendo ter envelhecido anos nos 11 dias desde a morte do filho. Charles abraça Richard antes de falar, uma quebra de protocolo que parece necessária dadas as circunstâncias, expressando a devastação pela perda de James e reconhecendo que nenhuma palavra ou gesto pode tornar isto minimamente aceitável. Susan pergunta-lhe diretamente, com a voz embargada, se a investigação está concluída, se saberão definitivamente o que causou o incêndio e se algo poderia ter evitado a morte de James. Charles responde honestamente que as conclusões preliminares indicam falha elétrica em sistemas antigos, que a investigação completa continua e que ela e Richard receberão total transparência sobre as conclusões assim que os relatórios oficiais forem finalizados. Não refere que estas conclusões já indicam que o incêndio era evitável, que a falta de manutenção contribuiu para a morte do filho de ambos. Essa revelação virá mais tarde, quando estiverem prontos para as ouvir. A cerimônia começa às 11h00. Com hinos escolhidos pelas famílias e leituras que celebram vidas dedicadas ao serviço e à excelência discreta. O decano de Sandringham profere uma homilia sobre Margaret e James que evita clichês vazios, reconhecendo, em vez disso, honestamente a tragédia de vidas interrompidas precocemente, a dor que enche esta igreja e a complexa realidade de lamentar a perda de pessoas que morreram a servir os outros. Fala dos 18 anos de Margaret em Sandringham, da sua dedicação e carinho que fizeram com que a propriedade parecesse uma família, e não apenas um local de trabalho. Descreve o entusiasmo e o futuro promissor de James, a excitação que trazia para o trabalho e o potencial que nunca será realizado. E reconhece, com cuidado, mas clareza, que as suas mortes ocorreram em circunstâncias que não deveriam ter ocorrido, que falhas evitáveis nas infraestruturas lhes custaram a vida e que a instituição para a qual trabalhavam tem a responsabilidade de garantir que as suas mortes levam a mudanças significativas. Charles solicitou a palavra, mais uma quebra de protocolo a que os assessores do palácio inicialmente resistiram, mas que insistiu ser necessária. Aproxima-se do púlpito após a homilia do Deão, olhando para os enlutados reunidos, e profere um discurso escrito por si, sem a revisão da equipa de comunicação. Fala sobre ter conhecido Margaret durante as suas primeiras visitas a Sandringham, sobre como ela fazia a casa parecer acolhedora e sobre as pequenas gentilezas que demonstrou ao longo dos anos de serviço. Recorda o entusiasmo de James ao juntar-se à família, a sua dedicação ao trabalho de arquivo, a sua excitação em servir a história. E, de seguida, Charles aborda a dura verdade de que estas 2 pessoas morreram em sua casa. A investigação preliminar indica que o incêndio foi causado por problemas de infraestruturas que deveriam ter sido resolvidos, e ele carrega uma dor e culpa pessoais pela perda ocorrida sob o seu teto. Os comentários são breves, mas impactantes, precisamente por abandonarem a distância real em prol de uma emoção genuína. A voz de Charles embarga várias vezes, obrigando-o a fazer pausas para recuperar a compostura. Quando reconhece que Margaret e James morreram porque as questões de segurança não foram devidamente priorizadas, alguns dos presentes reagem visivelmente. Sarah Thornton chora abertamente. Os pais de Whitmore abraçam-se com força.
Charles conclui prometendo que serão implementadas revisões de segurança abrangentes em todas as propriedades reais, que a manutenção das infraestruturas será priorizada independentemente do custo e que o serviço de Margaret e James será honrado não apenas com palavras, mas com ações concretas, garantindo que mais ninguém morre porque os sistemas obsoletos não foram substituídos a tempo. Regressa ao seu lugar ao lado de Camila, que lhe segura a mão, ambos chorando silenciosamente enquanto a cerimônia continua com hinos e orações finais. Os serviços fúnebres são separados e privados. Margaret Thornton foi sepultada em Norwich, onde viveu toda a sua vida. James Whitmore, em Hampshire, perto da casa da sua família. Charles assistiu a ambos os funerais, acompanhada por Anne, em cemitérios frios de janeiro, enquanto duas pessoas que serviam a sua família eram sepultadas. Os enterros são de uma tristeza insuportável, agravada pela consciência de que estas mortes poderiam ter sido evitadas, que prioridades diferentes ou uma expansão mais rápida poderiam ter permitido a Margaret e James viver para ver esta primavera. A Ray, que passou a vida em posições de poder e privilégio, encontra-se impotente perante a dor e a perda que todos os seus recursos não conseguem desfazer. Sir Clive Alderton despertou da sedação a 25 de janeiro. O seu estado estabilizou o suficiente para que recuperasse a consciência. As suas primeiras perguntas são sobre o incêndio, sobre os funcionários, sobre se todos escaparam em segurança. Elizabeth tem de contar ao marido que Margaret Thornton e James Whitmore morreram, que ele sobreviveu enquanto eles não, que o edifício onde ele trabalhava se tornou o túmulo deles. A resposta de Clive é um silêncio devastado, seguido de lágrimas, e depois a determinação de que, quando estiver suficientemente recuperado, garantirá pessoalmente que todos os problemas de manutenção em todas as propriedades reais sejam resolvidos imediatamente, independentemente do custo ou do incômodo. Elizabeth diz-lhe gentilmente que ele não é responsável, que não podia ter evitado isto, mas ambos sabem da culpa que ele vai carregar. A culpa do sobrevivente, agravada pela culpa institucional de que os sistemas e as prioridades que ajudou a gerir se revelaram inadequados. Em fevereiro, Sandringham permanecia fechado à família real. A ala leste danificada estava em ruínas, aguardando decisões sobre demolição ou reconstrução. Charles não regressou desde a cerimônia em memória das vítimas, considerando a propriedade demasiado dolorosa para visitar, uma vez que a memória daquela noite perpassa cada divisão e corredor. Estão em curso revisões de segurança abrangentes em Windsor, no Palácio de Buckingham, no Palácio de Kensington e noutras propriedades reais. Os sistemas elétricos de combate a incêndios, os procedimentos de evacuação de emergência e as prioridades de manutenção estão a ser examinados com renovada urgência. As revisões são dispendiosas e causam incômodo, mas estes custos e incômodos parecem agora insignificantes em comparação com as vidas perdidas devido ao adiamento de trabalhos semelhantes em Sandringham. A investigação oficial conduzida pela Polícia de Norfolk e pela Agência Executiva de Saúde e Segurança continua, estando os relatórios finais previstos para o final da primavera. Os indícios preliminares sugerem que não houve negligência criminal. O adiamento da manutenção seguiu os procedimentos padrão de planeamento de capital e não constituiu um desrespeito imprudente pela segurança. Mas a responsabilidade moral mantém-se e a resposta da família real reconhece que a adequação legal não equivale à suficiência moral. Margaret Thornton e James Whitmore morreram porque os sistemas que os deveriam ter protegido não foram adequados. E esta realidade exige mais do que a resposta mínima exigida por lei. Em março, Charles criou fundos memoriais em nome de ambos, apoiando causas que lhes eram caras e prestando assistência financeira contínua às suas famílias. Os fundos são importantes, mas parecem insuficientes face à enormidade da perda. O dinheiro não pode ressuscitar os mortos nem aliviar a dor daqueles que os amam, mas é o que a instituição pode oferecer, juntamente com o seu compromisso de garantir que a manutenção negligenciada nunca mais custará vidas, que a segurança das infraestruturas se torne uma prioridade absoluta e que as mortes de Margaret e James impulsionem mudanças genuínas em vez de serem silenciosamente esquecidas após o luto inicial. Sandringham será eventualmente reparada. A ala leste é reconstruída com sistemas modernos e características de segurança abrangentes. Mas para Charles, a propriedade transformou-se para sempre de um refúgio privado num local de tragédia e culpa. O edifício onde 6 gerações da sua família encontraram paz e privacidade é agora o local onde 2 pessoas morreram porque as prioridades não foram adequadas e os sistemas não foram suficientes. Esta realidade não pode ser reconstruída ou reparada, apenas reconhecida e levada avante como motivação para garantir que tal tragédia nunca mais se repita.
Esta narrativa ficcional explora como o privilégio e o poder não podem impedir tragédias e como as instituições devem reagir quando as falhas evitáveis custam vidas. O incêndio em Sandringham revela que nem os recursos da realeza conseguem garantir a segurança quando a manutenção é negligenciada e as infraestruturas estão envelhecidas. Subscreva para mais histórias que examinem o custo humano por detrás das falhas institucionais. Gosta e partilha se te identificaste, porque até os palácios podem ser destruídos quando a segurança se torna negociável.